Bom, falarei agora rapidamente sobre a modificação de propriedades de uma consulta. Bom, eu já tenho aqui uma consulta de produtos prontas. Essa consulta eu criei rapidamente utilizando aqui o assistente de consulta, então não há segredo algum, isso já foi visto. E eu modifiquei aqui as propriedades para apenas mostrar alguns campos, pois eu não quero todos os campos exibidos. Bom, o que eu farei aqui? Como havia dito, eu falarei rapidamente sobre propriedades. As propriedades são diversas, porém eu não cobrirei todas as propriedades, mas cobrirei aquelas que acredito serem as mais importantes no desempenho do seu trabalho. Então vamos abrir aqui o modo de design. Nós temos aqui a folha de propriedade. Caso ela não esteja visível sob a guia design e mostrar ou ocultar, você pode clicar sobre folha de propriedades. Ou ainda você pode pressionar a tecla Alt e em seguida pressionar a tecla Enter, obviamente segurando as duas simultaneamente. Neste momento eu tenho aqui a propriedade geral, na verdade para o campo. Como você pode ver, eu vou selecionando e o campo vai aparecendo, mas clicando aqui na área de tabela, eu tenho a propriedade geral da minha consulta. Bom, nesta caixa de propriedade, nesta folha de propriedade, nós temos aqui várias opções. Bom, a primeira opção, a descrição, você deve utilizar para determinar a descrição de sua consulta. Nós temos em seguida aqui o modo padrão. Este modo ele determina como a consulta é visualizada pelo usuário e por padrão a visualização é uma folha de dados. Você poderá mostrar como tabela dinâmica ou gráfico dinâmico. Então, supondo aqui que eu modifique para a tabela dinâmica, nós podemos executar. Neste caso específico, como o tipo de dado ele é extremamente geral, então a visualização dele é exatamente como a visualização de uma tabela. Então vamos apenas retornar aqui para a folha de dados. Em seguida nós temos resultados de todos os campos e esta propriedade ela determina se todos os campos devem ser ou não mostrados. Se essa opção estiver para sim, então todos os campos da consulta serão mostrados. Nós temos mais embaixo valores principais e esta propriedade ela determina qual porção dos dados deve ser mostrada. Então, por exemplo, nós poderíamos mostrar 25% dos dados retornados na consulta. Então, apenas retornando aqui, vamos executar. Nós temos aqui um total de 77 registros. Então, nós poderíamos aqui 77 vezes 0,25. Então nós temos aproximadamente 19 ou 20 registros para os primeiros 25%. Então eu poderia vir aqui, selecionar 25%, nós podemos executar e nós, como você pode ver aqui embaixo, nós temos um total de 20 registros então para a nossa consulta. Então você deve utilizar essa propriedade para determinar qual porção dos seus dados deve ser apresentada. Neste caso específico nós mostraremos todas. Nós temos também permissão de execução, neste caso está do usuário, nós poderíamos selecionar, por exemplo, do proprietário. E em um ambiente multiusuário, você deve utilizar esta opção para substituir a permissão do usuário existente. Então, permissões de usuário podem não dar acesso suficiente a esta propriedade, pois ela é utilizada para controlar permissões administrativas. Então, você teria que ter permissão administrativa para controlar esta propriedade e então modificar se ela deve ser através do proprietário ou do usuário. Nós temos também tipo de conjunto de registros. Aqui embaixo, neste caso específico, o padrão é o Dynaset ou Dynamic Set, que em português equivalia a conjunto dinâmico, e o que isso implica é o seguinte, apenas para que você possa visualizar, vamos retornar aqui na nossa folha de dados, e nós temos aqui Alice Mutton, e eu poderia digitar aqui Robert Martin, por exemplo, nessa minha consulta. Agora observe que eu estou na consulta, mas como esta consulta ela é um Dynaset, quando eu abro a tabela da onde eu removi esses produtos, automaticamente o valor ele será atualizado também nesta tabela. Então, caso você queira evitar esse tipo de problema, o que você pode fazer é o seguinte, vamos apenas remover então isso aqui, nós podemos salvar a nossa tabela, podemos retornar aqui no produto, como você pode ver o valor foi removido, e retornando ao modo
de design, eu poderia, ao invés de selecionar um Dynaset, eu poderia selecionar então instantâneo. Neste caso de instantâneo, ou snapshot em inglês, eu fico impossibilitado então de efetuar qualquer tipo de mudança. Eu tentando escrever, você deve estar escutando pelo barulho, o próprio Windows indica que não é possível escrever nesta consulta. Então, retornando aqui as nossas propriedades, eu deixarei como um Dynaset. Nós temos também o tempo limite ODBC, neste caso está para 1 minuto. Caso você não queira determinar um timeout, você deve utilizar o valor 0. Caso contrário, utilize um número inteiro para indicar o número de segundos que o driver deve esperar. Então nós temos aqui 60 equivale a 1 minuto, são 60 segundos, então o tempo limite do ODBC será de 1 minuto. Nós temos também a orientação. Infelizmente, como você deve ter observado, as propriedades elas não estão em ordem alfabética, que facilitaria muito mais. Mas enfim, nós temos também aqui a orientação. Via de regra, a orientação é da esquerda para a direita, e apenas para que você possa visualizar, como você pode ver, o nome do produto está do lado esquerdo, mas eu poderia modificar esta propriedade da direita para a esquerda, e quando eu executo, como você pode ver, a folha de dados, então ela é mostrada ao contrário. Aí fica realmente uma questão de preferência. Obviamente que se você precisa visualizar as informações, acredito que da esquerda para a direita seja melhor, mas caso você esteja acessando os dados externamente, não faz a menor diferença. Bom, então é basicamente isso em relação às propriedades. Apenas recapitulando rapidamente, você pode acessar as propriedades através da guia Design, e a guia ela sempre aparecerá quando você abrir a sua consulta, ou você também pode pressionar a tecla Alt simultaneamente com a tecla Enter, e aí você faz o toggle da sua folha de propriedades. Então, pressionando novamente Alt Enter, a folha de propriedade é exibida, e aí você deve selecionar o objeto que você deseja trabalhar. Nesse caso, eu selecionaria aqui a minha tabela, e eu poderia selecionar, por exemplo, um campo, etc. E aí você pode, por exemplo, modificar formato e coisas do gênero. No próximo vídeo, eu cobrirei um pouco mais do assistente de consulta do Access 2007.